Ô, Renan, eu Sim. quero começar perguntando uma coisa. Você está morando em algum lugar diferente? Porque antes era 1 hora de diferença daqui para aí. Agora tá com 2 horas. Não. Antigamente você falava que era 1 hora de diferença. Agora você falou que tá com 2 horas. Tipo assim, você mudou? Não, na verdade, a gente teve a troca de horários, né? Porque a gente estava no horário de verão, e como agora a gente entrou no Comenta. período do outono e inverno, então, Rani, tá ruim o quê? O som, a imagem, o que que tá ruim? Peraí, só um pouquinho, pessoal, que eu vi um comentário aqui que não tá bom. oh, oh, Vamos ver o que que é. Gente, a imagem tá boa, o som tá bom? Bem, vamos eu ter coloco. tudo. Opa, tá falando que tá tudo Virar lindo. tudo, amiga. Sua imagem está atrasando. A minha ou a do Renan? Tem alguma coisa atrasando. Qual imagem que tá? Vocês estão Os dois. atrasados. Peraí, deixa eu ver. Peraí. E agora, gente, melhorou? Vocês estão me ouvindo? Melhorou agora? Bom, agora sua voz ficou melhor para mim. Ficou melhor, né? Ficou. A do Renan está bem. É eu que estava atrasada. É o que eu te falei antes. Se você coloca o fone, eu tenho que colocar o fone, É verdade. né? Então vamos lá. Gente, Então perfeito. agora pode me responder o que que eu tinha te perguntado sobre o horário, né? Essa diferença de horário. Então, como dizia eu, o horário mudou. A gente saiu do horário de verão, agora a gente Hum, está no horário comum, no horário normal. Ah, agora é período de outono e inverno, então os horários mudaram, voltou ao normal. Voltou ao normal, mas para mim, vou te falar, viu, é difícil acostumar. A gente já está num ritmo e o horário muda, nossa, é totalmente diferente. Saber que a gente está 2 horas de diferença. Antigamente, antes, né, do governo trocar o horário, que antes tinha o horário de verão no Brasil, a gente tinha uma diferença de 3 horas. Porém, nossa, eu, porém, agora como foi tirado, é só 2 horas. eu nunca gostei de horário de verão, nunca. Graças a Deus que aqui no Brasil Horrível, acabou. né? Aqui, Horrível. Nossa, não gosto. se aqui tirar, vai ficar as 2 horas correndo o tempo todo. É. Renan, agora me fala uma coisa. Nossa, Renan, é tão difícil fazer pergunta quando a gente é amigo, né? É tão difícil a gente, Ah, assim, entrar em certos assuntos, mas vou te perguntar a coisa que eu já quis saber e não tive oportunidade ainda de te perguntar, e algumas coisas que eu já sei, que eu sei que tem gente que também quer saber, né? Vou, lá ten- vem. vou, vou tentar não comprometer ninguém, vou tentar não comprometer ninguém. Então vamos lá, peraí, deixa eu só dar mais uma ajeitadinha aqui, que eu tô muito perto da câmera. Agora eu acho que Ah, melhorou. Hum, alguém fez uma pergunta aqui. Ah, acho que perguntou onde que você tá. eu moro em De onde Boston. ele é. Eu moro. Isso, explica pro pessoal como que foi você chegar aí em Boston? Você é brasileiro, mineiro ou é baiano? Eu sou Essa é uma dúvida que eu tenho. Então, eu sou paulistano. Eu sou Hum, sou filho de baiano. Meu pai é baiano, minha mãe mineira. E saiu essa beldade aqui para a glória de Deus. Meu pai se mudou bem jovem para o estado de São Paulo. E como todo mundo, né, no Brasil sonha em melhorar de vida, minha mãe migrou para o estado de São Paulo ainda bem novinha, com 18 anos. E lá se encontraram e depois de um tempo de relacionamento, aprove o Senhor que eu viesse a nascer. Então, nasci em São Paulo.
Porém, eu fui criado no interior de Minas Gerais. Talvez aqui alguém vai conhecer. Eu tô vendo aqui que tem algumas pessoas da minha cidade. Assim, eu me criei em Goiabeira, Minas Gerais. Uma cidadezinha bem, assim, bem pequenininha, com Perto de aproximadamente... Governador Valadares, né? Governador Valadares é a nossa referência, né, de cidade grande. Mas a nossa cidade ela é bem pequenininha. Eu acho que na última eleição teve em torno aí de quase 3 mil votos. Então, baseado na votação, na eleição passada. Voltei. Voltou. Eu já É, estava pensando o que aconteceu. aí, baseado nesses números da última eleição para prefeito, a gente teve em torno aí de 2.800 pessoas, 3 mil pessoas. Tá bem pequenininha. Legal. E eu vi que já fizeram uma pergunta e o pessoal gosta de perguntar. Uhum. De qual lugar de Boston que você é? Explica assim, qual lugar dos Estados Unidos que você é, como que fica, explica aí. Porque eu sei que é Boston, Massachusetts, é Isso, isso? Massachusetts é o estado, Boston é a capital. Boston se tornou a capital há alguns anos atrás, mas antes a capital era outra cidade, que fica basicamente mais ou menos 1 hora e 20 daqui. Ah, eu moro ao redor de Boston. Na verdade, tipo assim, a gente usa Boston como referência, mas a minha cidade se chama Reading, Massachusetts. Reading. Muito Uhum. legal. E sabe o que que eu acho, Renan? Às vezes a gente faz chamada de vídeo e você tá conversando, assim, andando, né, dentro do carro ou na cidade. E eu acho muito legal. Eu É acho que você devia mostrar bacana. mais isso, fazer mais stories assim, sabe? Eu tô pensando nisso. Mostrando mais a sua vivência. E eu já te falei, eu ia adorar ver, Renan, e eu tenho certeza que muita gente também. Então, a nossa vida aqui ela é bem corrida, né, Su? Assim, é bom a gente sempre tá... Tem pessoas que têm curiosidade, né? Porque a visão de quem está no Brasil é uma visão, às vezes, até errada de quem está aqui, né? Então, sempre que dá, eu tô postando alguma coisa, fazendo um vídeo num lugar, Mas, assim, a realidade de uma pessoa que mora fora do país é totalmente diferente da que as pessoas no Brasil pensam a nosso respeito aqui. Como assim diferente? Você acha que é muito embelezado? Você acha que a gente tem uma imagem diferente de um glamour que não tem tanto? Seria isso? Exato, exato. Porque, tipo assim, tem muitas pessoas que vêm pra cá, tipo assim, consegue comprar um carrinho bacana, trabalha bem, e aqui é diferente do Brasil, né? Tem pessoas que aqui recebem semanalmente no Brasil, boa parte recebe todo mês, Mensalmente. mensal, e que, tipo assim, o custo de vida aqui é bom, é bacana. Porém, a pessoa rala muito. Tem gente que trabalha aí 15, 16 horas e quer viver bem, quer sair todo final de semana, quer ter um carro bacana, quer se vestir bem, é uma coisa certa. Se a pessoa, né, consegue trabalhar, consegue manter esse padrão, então, assim, aí quem vê acha, poxa, a pessoa está nadando no dinheiro, tá bem, mas muitas pessoas, elas passam entre 15, tem gente que vira 16 horas. Eu mesmo já trabalhei 20 horas direto, em um dia só, fui para casa, dormi 4 horas para acordar no outro dia, bem cedo, para voltar a trabalhar. Então, assim, existe sim um pensamento diferente daquilo que a gente vive aqui, né? Entendi. É, assim, todo mundo acha que é só ir para aí e que vai começar a chover dinheiro e fácil, né? E não é verdade. A diferença é que aí tem muito, muito mais opção de emprego, de trabalho, sem falar que o dólar é bem mais alto, muito mais valorizado, mas é porque vocês acabam trabalhando muito mais, né? Até, eu acho que é até aquele peso, assim, já saí do meu país, eu tô aqui, então eu tenho que fazer acontecer. Então, acho que é um pouquinho mais para esse Exato. lado, né? Exato, e tem muita gente que chega aqui endividado, que fez dívida para poder chegar até aqui, e às vezes fica aí 1 ano, 2 para poder pagar uma conta absurda e tal, mas Ou seja, tempo rápido.
Tempo As- muito bom, muito curto. Um ano para pagar uma dívida grande. Mas assim, esse um ano, para quem tá trabalhando no pesado, no batente, assim, ralando bastante, a pessoa que chega aqui, a maioria não sabe a língua e tem que dividir o tempo entre família, porque tem muitos brasileiros hoje em dia aqui que chegam com família, com esposa, com filhos. Aí tem que arrumar uma babá, tem que achar um trabalho para a esposa, achar um trabalho para ele, né? Quando a pessoa vem em família. Às vezes, quando a pessoa vem sozinha, o camarada tem que aprender inglês, começa a estudar, tem que trabalhar, tem que dividir o tempo. Então, assim, tem um sacrifício por detrás de tudo. Então, assim, tem pessoas que falam assim, não, chegar lá eu vou estourar, mas tem que aprender. Muitos, né, vêm do Brasil com uma profissão, mas chega aqui tem que aprender outras. Eu conheço engenheiros, eu conheço pessoas que trabalhavam em loja, que era atendente de loja, gerente de loja, e chegaram aqui, pessoas foram trabalhar como é, é, faxineira, né, diarista, que aqui a gente chama de house cleaner, pessoas que trabalhavam, que era dono de supermercado no Brasil, que vieram para cá e se tornaram pintores, carpinteiros e tantas outras funções e especializações dentro da área da construção, que aqui é muito forte, a área da construção. E Construção e não, jardinagem, né? jardinagem também? Também. Eu ia morrer de fome se eu fosse por aí, porque eu não sei cuidar. Eu não sei cuidar de um cacto direito, pra você ter noção. Ah, não, o meu tá Mas ali, eu não quietinho ali sei. em cima. Bom, não tá dando pra Eu ver porque tá lá em já cima, né? matei vários. Não, tá dando pra ver Então, mesmo, não, mas eu menina, já matei vários cactos. lá no cantinho lá. Agora eu Ele tá, vi. fica em cima da minha biblioteca ali. Ahn, e é bacana quando a pessoa aprende algo novo e tal. Tem que estar disposto, né? Tem que estar É. disposto. E você foi pra aí, você tinha quantos anos? Acredite ou não, eu cheguei aqui, eu tinha 18 anos de idade. Novinho, um bebezinho. Eu tava bem novinho quando eu cheguei aqui e eu demorei a sair, a cortar o cordão umbilical. Eu morei um bom tempo com a minha mãe. Os 5 primeiros anos da minha vida aqui na minha, na minha estadia aqui, eu fiquei na casa dela. E eu fui, né, ajudar o meu pastor a cuidar de jovens, e a igreja onde eu congregava na época era muito longe. E como eu fui ser líder de jovens, eu me mudei para mais próximo da igreja, para ficar perto da igreja, para ficar perto dos jovens. Para qualquer acontecimento eu estava mais próximo, não precisaria viajar em torno de 1 hora para chegar na igreja. E na época também eu fazia Legal. parte do grupo de louvor, tinha outras funções que eu fazia na igreja também. Então, assim, aprove a Deus me levar até lá. E foi um processo bem bacana, porque eu me lembro como se fosse hoje, quando eu me mudei, quando eu cheguei na casa onde eu ia morar, eu tinha alugado um quarto, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha levado algumas coisas, mas não tinha montado nada, só tinha o colchão, a, ficaram algumas coisas na casa da minha mãe, que eu ia buscar posteriormente. E naquela noite, na primeira noite lá naquele lugar, eu tinha um colchão, porém não tinha o travesseiro. O meu travesseiro foi a minha mochila de roupa. E Nossa, é, e eu me lembro como se fosse hoje, que eu ajoelhei no chão e quando eu fui orar, eu falei assim, Aline é benção, Aline, Deus abençoe. A Aline fez, a gente congregou junto, a Aline lembra quando eu era líder de jovens lá, a gente fez muito encontro na casa dela. Um dos últimos, na verdade, o último encontro na qual eu fiz parte do grupo de jovens foi na casa dela, dela e do meu irmão Herbert, que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. E eu lembro que eu fiz uma oração, eles são daí? eles moram no South Shore. Eles são bênção demais na minha vida. E eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz uma oração. Falei, Deus, eu tô aqui. Eu não sei como é que vai ser,
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que maravilha. É só Deus que faz isso, gente. Nossa, saber que meu. Nossa, é bom demais, bom demais. Nossa. Então eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, minha mãe não está por perto, eu não tenho amigo por perto, a não ser os jovens que eu congrego, meus irmãos, os meus amigos. É, é, mas uma coisa eu tenho, é o Senhor. Agora só tem eu e o Senhor. E foi assim algo bem marcante para mim, que quando cara, eu sou chorão. Já tem gente ali falando. É porque quando você sai para viver por fé, a única coisa que você tem que confiar é em Deus, mais nada. Porque Deus, eu sou apaixonado com a Bíblia, porque a Bíblia fala que Deus nos chamou para viver por fé. E quando você vai viver por fé, é você acreditar que Deus pode fazer através do nada. Então, naquela noite eu fiz uma oração e Deus é tão maravilhoso que a gente teve um encontro de jovens assim que eu mudei. E Deus usou uma pessoa para falar comigo. Eu ouvi a sua oração. Que quando você entrou dentro daquele quarto, que estava só você, o colchão e aquele travesseiro, eu lembrei de Jacó na hora. Eu ouvi a sua oração e quando você ajoelhou, a sua cabeça estava no colchão, mas na verdade você colocou a sua cabeça no meu colo. Então, assim, Nossa, é só Deus que pode fazer isso. Às vezes a gente fica com medo de avançar, de fazer algo para Deus, sendo que Deus chamou a gente para viver o sobrenatural. E o sobrenatural é viver por fé. Então, assim, só Deus para fazer algo tão, tão lindo e maravilhoso assim. Desculpa que eu sou chorão, gente. Liga não. É que para não. lindo. Não, isso é bom. É bom, é. Eu gosto de Amém. pessoas assim, sabe, que não esconde os sentimentos, que se emocionam fácil, né? Porque eu acho que isso demonstra um lado que que hoje em dia assim, as pessoas tentam esconder muitos sentimentos, tentam ser sempre durão, né? E isso Não é dá. uma das coisas que eu acredito que tem gerado tanto problema em relacionamentos, não só É, afetivo, né, entre marido, mulher, namorado e tal, mas entre amizades também. As pessoas querem esconder o quanto elas gostam, querem esconder os sentimentos. E isso é que vem gerando tanta frieza, sabe? Tanto distanciamento entre as pessoas. É legal, Renan, gente é que, verdade. igual você, né, que se emociona fácil, que não tem, e que não tenta esconder isso. É muito legal. Bom, eu tento esconder, só que não dá certo, não. Ah, então você tenta, só não conseguiu, né? Ah, não, não dá. Às vezes não dá, não. Até porque, tipo, é a gratidão pelo aquilo que Deus faz na nossa vida, né, Su? Então, assim, ah, o salmista, quando ele vai escrever o Salmo 116:12, ele fala: "O que darei eu, Senhor?" Então, assim, eu posso mover mundos e fundos, eu jamais vou conseguir alcançar, né, chegar a um ponto onde eu vou conseguir fazer tudo para agradecer. Então, tudo que eu fizer ainda vai ser pouco. Eu sei, sim, que é como o Jó falou, eu creio naquele que, que vive. Eu sei que ele vai se levantar ao nosso favor daqui a uns dias e ele tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Tenho certeza que está fazendo na sua também. E se fosse E vai dado fazer muito em mais. nome de Jesus, eu creio que se fosse dada a oportunidade aqui para todo mundo que está aqui com a gente assistindo, eu tenho certeza que muita gente ia testemunhar das coisas maravilhosas que Deus está fazendo na vida deles. É, verdade. Gente, eu vou fazer algumas perguntas aqui, umas perguntas chaves para o Renan, e depois eu vou abrir para as perguntas, porque eu tô vendo que tem bastante gente, não. Tem algumas pessoas que estão comentando assim, Uhum. e como ele está num assunto interessante, e você está falando, não tem como cortar. Mas quem quiser fazer pergunta, boa noite, Fica à Samara. vontade. Quem Boa quiser fazer noite, pergunta, Deus é abençoe. só é só segurar um pouquinho, que daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Bom, Renan, vamos lá. Você se converteu aí então, né? Ou foi aqui no Brasil ainda? Então, a minha conversão se deu no ano de 2010. Na verdade, eu comecei o desejo começou do Brasil, né? Deus começou a plantar em mim o desejo. Como eu morava na zona rural,
toda zona rural tem uma Assembleia de Deus, né? Então, todo domingo a gente acabava, né, ouvindo os cultos, os irmãos no Glória a Deus, Aleluia. E a igreja na qual a gente era vizinho, ficava do outro lado da estrada, assim, dava para ouvir tudo, porque era aberto. E eu ouvia aquele barulho, e engraçado que eu morava com a minha avó nessa época, e quando a gente não tem essa noção do poder de Deus e quando o sobrenatural toca o que é natural, coisas extraordinárias acontecem, eu virava para a avó e falava assim, nossa, avó, ó, como é que os crentes estão gritando lá hoje? Então, assim, É ah, chamar os barulhentos, né? exatamente, e como diz o louvor, um dia vão sentir saudade desse povo barulhento, vão procurar a gente e a gente não vai estar aqui mais. Para a glória de Deus, eu não vou estar aqui mais não, Suí. Eu tenho certeza que você Se também não Deus vai quiser, não. também não. É Não, isso com aí. certeza não E, vou estar aqui. e assim, começou a me dar um desejo. Eu falei, eu quero conhecer esse povo. Por que que esse povo grita tanto? E sempre alguém falava assim, ah, Deus revelou lá na Assembleia de Deus. Aí, tipo assim, começa a arder um desejo de curiosidade, saber que Deus é esse, que poder é esse que transforma a vida das pessoas. Então, eu comecei a ir. Eu sempre fui assim, muito medroso, e eu tinha uma bicicleta e a minha tia ela era evangélica, ela é até hoje, graças a Deus. E eu lembro que um dia eu fui com ela, eu fui de bicicleta, ela foi andando, só que à noite a minha prima buscou ela de moto, eu tive que ir embora para casa sozinho de bicicleta. Você tinha quantos anos? E nessa época eu acho que eu tinha uns 14, 15 por aí. E Novinho. eu era bem jovem. Então, e tinha a tradição da família, né? Eu cresci numa família católica, com os regimentos e tradições e tal. Porém, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu sempre gostei de festa, só que quando eu cheguei nos 18 anos, a minha vida deu uma mudada, porque eu comecei a ver que as pessoas, eles estavam vindo para os Estados Unidos e estavam mudando de vida. Eu falei, eu quero essa mudança de vida para mim também, eu quero ter uma mudança no meu financeiro e tal. Só que eu não sabia que era Deus já planejando, traçando um plano para poder salvar a minha vida. E assim, eu cheguei aqui, eu não ia para festas, a minha vida era aprender, queria ganhar dinheiro, queria trabalhar. Só que Deus já estava traçando um plano de salvação para minha vida. No ano de 2009, eu até comecei a namorar a igreja, eu comecei a ir para a igreja e falei assim, cara, é um negócio bacana. Ontem eu estava ministrando, para a glória de Deus, na igreja de um amigo, pastor amigo meu, pastor Hildo, e o meu primo, na época eu trabalhava com ele em 2009, e ele começou a evangelizar o patrão dele, que era, na época ele era irlandês, e até hoje, né? Mas só que o patrão dele mudou. Então ele começou a colocar os louvores do Hillsong, Jesus Culture, começou assim a evangelizar através do louvor. E eu assim, sempre gostei de música. Inclusive, né, quem me conhece, quem sabe, eu gosto às vezes de postar um vídeo cantando, tocando violão. Eu sei que eu não sei tocar, eu sei que eu não sei cantar, mas assim, eu tento arranhar Sabe, no que dá, Renan. Você sabe sim. no que dá. E assim, amém, eu recebo a profecia. Então, assim, eu comecei a sentir que faltava algo, sabe? E tem muita gente que, às vezes, quando falta esse algo, eles buscam abrigo na prostituição. As pessoas acham, tipo assim, se eu vou entrar nas drogas. Mas é um vazio que é do tamanho de Deus, é só Deus que pode preencher esse vazio. Eu acho interessante isso, só pegando um gancho aqui, a, a Bíblia vai falar sobre a história da mulher do fluxo de sangue, que ela tinha 12 anos que ela passava por aquela enfermidade, e a Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha para poder receber a cura. Assim, é muita gente que, tipo assim, passa uma vida inteira gastando a vida, que é o bem mais precioso que Deus nos deu, gasta procurando formas e meios de preencher esse vazio, de receber uma alegria, sabe, de aquele sentimento de completude que falta, é só Jesus. E eu sentia isso dentro de mim, eu falava assim, poxa, tá faltando alguma coisa. E a única coisa que eu consegui falar pro meu primo na época foi, olha, eu preciso de algo assim, eu não sei o que que é, eu acho que eu tô precisando é de Deus. O camarada nunca evangelizou, nunca abriu a boca para falar de Jesus para mim. A única coisa que ele virou para mim e falou assim, vamos comigo para a igreja. Então eu fui,
E foi até no ensaio do grupo, na época foi o ensaio do grupo de louvor. Eles eram instrumentistas e o irmão lá fez o apelo. Então, de primeira instância eu fui, só que aí eu vou, tipo, continuei vivendo do jeito que estava. Falei, não, não pode ser assim. Porque a Bíblia fala, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, um ano depois, depois de quebrar a cara, tomando decisões erradas na minha vida, recebi um convite para ir num culto de campanha, numa quarta-feira, e eu fui. E foi a experiência que eu via todo mundo vivendo lá na igrejinha da roça, vendo as pessoas sentindo a presença de Deus, o poder de Deus. Naquele dia, Deus ele teve a misericórdia de salvar a minha vida. Deus revelou a minha vida como... O pastor parecia que ele pegou um jornal e ele estava lendo a minha vida inteira, do nascimento até aquele dia. Então, naquele dia, eu senti Jesus abraçando, eu senti o poder de Deus envolvendo a minha vida. Converti no dia 17 de outubro de 2010. Minha vida Tá foi sem áudio. aceitar Ah, Jesus. voltou. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi aceitar Jesus. Estão tentando me ligar aqui, o povo. Ah, Então, tá assim, explicado. foi a melhor coisa que eu já vivi e eu tenho vivido até hoje, a transformação e o poder de Deus na minha vida, todas as promessas que Deus fez, algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras irão se cumprir no nome de Jesus, mas a maior promessa que foi a de salvação, eu estou vivendo até hoje para a glória de Deus e está sendo assim maravilhoso. E uma das coisas que Deus me prometeu era que eu iria me tornar um pregador do Evangelho. E hoje, pela misericórdia do Senhor Jesus, fui consagrado ao presbitério em 2015. E foi um dia que eu chorei, sabe? É porque é gostoso, cara, quando você, tipo assim, você começa a viver as coisas de Deus. E Deus, ele cumpriu isso na minha vida e foi lindo. Aquela foto lá atrás, lá foi o dia que eu fui consagrado ao presbitério. Eu tenho para mim como um troféu, não que seja uma idolatria ou assim, algo como que eu coloco acima de Deus, mas é olhar para aquele quadro e falar que Deus cumpre promessas. Ai, que lindo, que lindo. Ô, Renan, e Tô você tentando, então, tô tentando segurar aqui isso, desculpa. tá se emocionando, né? Não, Ai, meu fica à Deus. vontade. É, desculpa, gente, eu sou chorão. Você então, você então se converteu com 18 anos, Aos 19. aos 19. Então, e aos 19 as pessoas já viveram muita coisa. E você pode dizer sim que antes de você se converter, você tinha uma vida de jovem normal do mundo, saía, balada, bebida. É, É. eu fui envolvido com, eu me envolvi com as drogas ilícitas, as lícitas, né? Digamos assim, É. que ilícita é E as outras coisas. ilícitas? Aí tem as ilícitas, mas E as ilícitas? eu gostava de tomar um querosene, eu vivi, eu vivia Tomar um querosene? Que é isso? Senhor da Glória, assim, eu era envolvido com bebida alcoólica e tem um histórico Ah, o na querosene quer dizer família, bebida alcoólica, então. é um negocinho. Os mineiros falam Entendi. negocinho, né? Mas graças a Negocinho. Deus, sou liberto, tá, gente? Sou liberto, pra glória de Deus. Hoje a única coisa que eu tomo é Santa Ah, Ceia mas eu fiz essa pergunta e porque, uma, assim, eu e uma quero que coquinha com gelo, por favor. Coca de café? Nossa, sua, foi a melhor que eu já tomei até hoje. Brigadão. Ô, Eu te gente, prova, falei, viu? por nada. Prova, Essa prova, pode Coca-Cola de provar. café não tem igual. Ó, não tem não. Eu quero achar o packzinho dela. O pack é o pacote. O pacote É. dela. Ô, Mas gente, eu te fiz essa pergunta se eu misturar inglês com português, me perdoa. É o costume daqui, gente. 13 anos já aqui nesse país. Alexa, igual a Carol stop. Martins. Igual a Carol Martins, uma amiga minha, que foi uma das primeiras entrevistadas. O bordão dela de começar é Good dia, meu povo. Good dia, meu povo. Espera só um pouquinho, desculpa. Alexa, stop.
Pronto, desculpa. Você pode repetir? É porque ela tava na briga aqui para te ouvir, mas a Alex estava atrapalhando. É que eu falei que uma das minhas amigas, uma das primeiras que eu entrevistei, o bordão dela é falar good dia. Good dia, meu Ah, bom povo. Então, dia. você falou isso, eu lembrei dela. Renan, É mas o eu fiz essa costume. pergunta, eu fiz essa pergunta porque eu quero focar numa parte que eu acho bem interessante. Você Aham. viveu tudo que o mundo oferece. Você Sim. saía, se divertia muito, né? Com certeza você se divertia na balada, pegava várias menininhas, né? Tá bom, abafa, abafa. Saía, Não, vivia uma vida não, normal eu, eu de era, eu, eu, jovem. eu era muito ruim de paquera porque eu era assim, eu reconheço que eu não sou lá grandes coisas. Mas o meu apelido, né, na roda de amigos era Chassi de Grilo, porque eu era muito magro. E assim, eu sempre fui muito vergonhoso. Então, assim, 2 metros de altura e magrelo. imagina, aí a coisa era bem complicada. Hoje, graças a Então, Deus, como diz, né, a gente vai ficando velho, Deus vai dando uma vai. uma ajudada. Ó, aí eu comentarei matador. Que nada, só se for lá eu jogava muito PUBG, então não sei, o PUBG, é o amigo do Free Ô, Fire, mas eu não era assim, não. Eu sempre fui tranquilo, sempre fui na minha. Eu tive alguns relacionamentos sérios, né? E não vingaram, mas amém, glória a Deus, Deus sabe todas as coisas. Mas eu sempre fui na minha, eu sempre fui tranquilo. E uma coisa que eu aprendi com meus avós, pelo fato dos meus pais morarem fora do país, a minha avó sempre ensinou que eu deveria respeitar a filha dos outros, né? E ela sempre falava assim: um dia você vai ser pai, cuidado, que aquilo que você plantar, você vai colher. bíblico, Então né? eu Sua sempre. avó já era crente? Não, minha avó é católica, mas vai Ó, aceitar Jesus também, em nome de Jesus. Mas é o povo antigo, né, Su? Tem uma visão totalmente diferente que o mundo prega, né? O mundo prega a libertinagem, a liberdade do mundo que o mundo prega, desculpa, não, é uma falsa liberdade. É aquilo que você pregou, né, naquela live que a gente fez, voltada para os jovens. A única liberdade é em Cristo, mas o mundo oferece uma liberdade que não, ela vem disfarçada, né? É uma que engana. libertinagem. E é isso que eu queria te perguntar. Mesmo você vivendo uma vida normal de um jovem no mundo, saindo balada, bebida, por que que você. Por que não? Deixa eu mudar a pergunta. Por que que você se converteu e continuou convertido? Por que que você gostou mais da vida de seguir a Cristo do que a vida do mundo? Qual que foi essa diferença? Ah, então, O que te fez continuar seguindo a Cristo e não preferir uma vida normal, né? De balada, bebida e tal? é simples, Su, é aquilo que eu estava dizendo, né, lá atrás. Foi preenchido um vazio que eu tinha dentro de mim. Eu sempre tive um complexo de inferioridade muito grande. E Jesus ter me curado disso dia após dia. Eu não me aceitava do jeito que era, porque eu era muito magrelo. Se desse um vento, misericórdia, eu ia embora. Mas não pelo fato de ser magro, mas assim, eu vi em Deus uma possibilidade de vida. Até porque eu cresci um jovem rebelde, né? Mesmo tendo avós maravilhosos, pais maravilhosos, eu cresci um jovem rebelde. Então, assim, quando o Senhor estendeu para mim as mãos dele, eu vi uma possibilidade de viver algo diferente. E interessante que uma vez Deus usou uma pessoa falando que eu ia fazer diferença entre os jovens. Su, você não vai, você vai rir. O que eu vou falar aqui, muita gente vai rir. Eu jurava que eu estava aqui nos Estados Unidos para ser uma espécie de super-herói. Porque eu sempre gostei dessa coisa de imaginário e tal. Tanto que toda vez quando eu vou ler a Bíblia, eu consigo me teletransportar para dentro da história e eu tento imaginar uma cena. Eu tento, quando o Davi está ali para lutar com o gigante, eu consigo desenhar isso na minha mente. Então, assim, eu falava assim, será que alguém vai entrar em perigo e eu vou salvar? Porque vai ser a diferença nos jovens. Então, assim, eu achava que eu ia ser um certo tipo de super-herói.
Eu falava assim, como é que vai ser esse negócio? Mas era o plano e o projeto de Deus. Então Deus nos atrai. A Bíblia fala que ele nos cerca e nos atrai com cordas de amor. E eu sei que ele me laçou para a glória do nome dele. Amém. Eu creio nisso, Renan. E você se é uma pessoa muito especial para quem te Amém. conhece. Glória a Eu posso Deus. dizer isso porque nós temos amigos em comum. E você Amém, sabe o quanto os verdade. nossos amigos te amam. De vez em quando a Então, Dani assim, me faz uma raiva, mas eu gosto dela. ela te faz muita raiva. Dani, Nossa, você tá aí ainda, Dani? Se tá, dá um oi aí pra gente conversar um pouquinho. daqui a pouco ela vai me chamar de pedra de tropeço. Fica olhando. Mas eu acho que ela não tá, não tô comentando mais nada. Não, mas a Dani é benção. A Dani é uma pessoa que Deus ele tem uma obra linda na vida dela e a Dani ela tem uma capacidade muito grande, né, daquilo que Deus tem chamado ela para fazer. E vocês têm um trio, né? É a Sabrina, você e a Dani, é o coral lá da igreja lá, e eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Também tem o esposo da Sabrina, que é um grande homem de Deus também, que eu conheci vocês através da Dani. E, como diz, né, a Bíblia fala que aquele que encontra um amigo, ele ganha um tesouro. Então, eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Tanto que a gente já teve algumas coisas que a gente já fez para Deus, né, Sou? Eu acho que essa é a nossa terceira ou quarta live, né? Terceira, eu acho, se eu não me engano. Então, assim, Terceira. a gente teve alguns projetos aqui com jovens, fazendo live para os jovens. Eu fui o A primeiro. gente se conheceu graças a Dani, né? Verdade. E a nossa primeira live foi no Facebook, a segunda No foi Facebook. aqui. Gente, Eu nem te só um adendo. conhecia direito. Verdade, só um adendo aqui rapidinho. O que estreou o Pod Reis foi eu, tá? Que o primeiro episódio, né? Você estava fazendo algo voltado para a juventude também, e foi bem bacana a live. Foi sim. O meu microfone tava uma bagunça, ficou tudo repetindo, falava uma coisa e escutava o retorno, tava da hora. Eu não consegui postar, né? Mas, mas aí, hoje a gente tem essa daí pra corrigir o erro daquela live. Assim, no Verdade. começo é assim, né? É A desse gente não pode jeito. esperar estar tudo pronto pra fazer. É É, verdade. é no caminho que a gente vai aprendendo. Com certeza. E não, mas deixa eu te contar uma coisa que eu acho que você não sabe. Você sabe por Eita. que que a Dani apresentou a gente? Não. Você já parou pra pensar por que que a Dani apresentou a gente? Já passou pela cabeça aqui já. Vou te contar a história. Primeira mão, gente. A Dani, um belo dia, né, Surpresa. Graçula, conheci uma pessoa muito legal, não sei o que que tem e tal, e falando, você precisa conhecer ele, amiga. Esse menino foi feito pra você, amiga. Ele não mora aqui, mas se casa, ele te leva para os Estados Unidos. Foi assim que ela apresentou a gente. Você precisa conhecer ele. E Ai, mal sabia ela que daí ia virar uma grande grande amizade, né? amizade. É isso aí. Deus tem meios, né? Deus tem meios e graças a Deus, uma amizade forte que Deus uniu para fazer propósitos aí. A gente, como a gente estava falando, o que a gente já fez para Deus, né? Falando com a juventude, aconselhando, pregando. E eu espero continuar assim. Nos dê graça, sabedoria para continuar fazendo essa obra tão bonita que a gente está fazendo para Deus. E de vez em quando um Verdade. puxa para um lado, outro puxa para o outro, um faz uma coisa, outro... Então, assim, é bem bacana. E, ó, gente, eu tava pensando, eu falei, gente, eu esperei esse. Eu tava até cantando um louvor que eu esqueci agora. Eu tava esperando por esse dia. Foi muito bacana quando a Su me chamou para poder fazer parte dessa entrevista, desse podcast hoje. Eu falei assim, não, tem que ser diferente. Graças a Deus, é muito bacana. É sempre compartilhar daquilo que eu tenho vivido em Deus. Nossa, tanta coisa maravilhosa, né, que a gente tá vivendo, os projetos que a gente tem realizado, tudo para a glória dele, né, Su? Sim, verdade.
Renan, e me fala uma coisa. Você agora é empreendedor, né? Tem seu próprio Graças a negócio aí nos Deus. Estados Unidos, né? Apanhei Você tá com quantos anos, bastante. Renan? Eu vou fazer É, uns 39, né? misericórdia, tá repreendido. Vou chegar lá, em nome de Jesus. Eu quero chegar a 150. Ah, Olha, o meu aniversário é o próximo mês. Se alguém se interessar aí, não tem como fazer Pix pra cá. Mas se quiser dar um presente, dia 26 de dezembro, eu faço 31 anos para a glória de Deus. nossa, depois do Natal, presente de Natal. Tinha que ser dois, né? Mas o pessoal fala assim: é presente de Natal e de aniversário. Às vezes nem dá um abraço assim, feliz, feliz aniversário, Deus abençoe. Pois é. E Renan, me fala uma coisa. Você morando aí, empresário, morando sozinho, né? Dono do seu próprio negócio, Graças a independente, Deus. servo de Aleluia. Deus, Aleluia. bonito, alto, moreno. Como está o coração? Tá bem, graças a Deus. Falando isso, eu até marquei médico para ver como é que tá. Tem que fazer uns eletros. Que bom que a saúde está bem, mas e sentimentalmente? Esse coração tem dona? Tem algum cadeado nesse coração? Fala, Eita, Glória. fala aí. Então, tô bem. Então, graças a Deus, como você falou, sou empresário hoje. Depois de 13 anos aqui, tive que aprender bastante. Foi muitas portas fechadas na cara. Ah, ouvi muito não, ouvi muita palavra negativa. Calma aí, Danilo, que eu vou responder. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Eu tô Assim. percebendo isso também, viu? Que tá tentando sair da resposta. Então, não. Eu tô bem. Tipo, já tive relacionamentos que frustraram. Então, hoje eu aprendi assim: eu tenho que estar feliz comigo mesmo, tenho que estar bem comigo mesmo. Eu quero viver muita coisa para Deus. Eu quero estar bem e estável para poder falar assim: vou entrar no relacionamento, porque na idade que eu já tô, eu não quero simplesmente uma aventura, uma brincadeira. É uma coisa séria para engrandecer o nome do Senhor, até porque eu tenho um chamado, meu chamado é pastoral. Pela misericórdia do Senhor, hoje eu sou presbítero para a glória de Deus. Então, eu quero estar 100% dentro do chamado de Deus, para quando chegar, eu quero ter filho, eu quero ter família, tá tudo bonitinho para engrandecer o nome do Senhor, né? Porque até mesmo a Bíblia fala que tudo que você for fazer, que seja para a glória de Deus, que é o meu versículo favorito. Inclusive, quando Deus me deu a oportunidade de abrir a minha empresa, foi o versículo que eu usei, né? Tudo que você for fazer, tá lá em 1 Coríntios 10:31. Tudo que você for fazer, que seja para a glória de Deus. Seja comida, bebida, não interessa o que você for fazer, que seja para a glória de Deus. Amém. Mas você está orando com alguém? Você está gostando de alguém? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber, Renan. E Hum. que várias pessoas falaram, Sula, pergunta para ele. E essa pergunta não. Você sabe, Renan, que não sai daqui todos os Ah, participantes. Eu só não fiz essa pergunta para as meninas porque eu sabia que elas já eram são, comprometidas. são Mas comprometidas. participante do Pod Rei solteiro tem que perguntar, sabe por quê, Renan? Os crentes, assim, não tá podendo perder tempo, entendeu? Então Uhum. talvez tenha alguém te vendo que está solteira, né? Você está solteira, até onde eu sei. Então vai que dá um match gospel. Oi, essa é a primeira vez que eu ouvi já essa palavra. Então, eu tô bem, tô bem. Tô tranquilo, tô sossegado. Tô Tá vendo, esperando em né, Deus. gente? Tô esperando em Deus. E você falou uma coisa aí que eu também quero voltar. Você já teve seu coração partido por alguém? Uhum. Você importaria do Brasil, Renan? Então, Danilo, deixa eu só responder essa aí. Ah, projeto de Deus a gente não pode querer impedir, né? Eu não posso falar nem que sim, nem que não. O que comanda a minha vida é o querer e a vontade do Senhor, porque Jesus ele deixou bem claro, né? Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, assim, é isso que eu busco. É o querer de Deus na minha vida. Porque todas as vezes que eu fiz segundo o meu querer, a minha vontade, eu quebrei a cara. Então, cuidado, gente, cuidado. Se vocês entrar aqui no meu perfil, vocês vão ver lá que tem uma parte lá só de devocionais. A Su foi, eu acho que anteontem, né, Su? A Ó, Su fez um acho que ontem.
Não, ontem foi o meu. Ontem foi um. Então foi antes de ontem. Foi anteontem. Eu falei sobre escolhas, então cuidado com as escolhas que vocês vão tomar, porque o amanhã depende do seu hoje. E se você toma uma decisão errada hoje, você lasca o seu amanhã.